Berlim, novembro de 1884. Nenhum africano foi convidado. Potências europeias reuniram-se 3 meses e saíram com a África dividida no papel. A Conferência de Berlim formalizou a partilha. Portugal reivindicou Angola como colônia formal, fronteiras que existem essencialmente até hoje. A 1º de fevereiro de 1885, antes mesmo do fim da conferência, Portugal assinou o Tratado de Simulambuco. Cabinda tornava-se protetorado português, separada do resto de Angola pelo corredor do Congo. O povo Congo ficou dividido entre 3 colônias diferentes, o Congo português, o Congo belga e o Congo francês. Mas papel não é território. Berlim estabeleceu direitos no mapa. Conquistar o interior, de verdade, exigia outro instrumento, o exército. Matamba, herdeira de Njinga, resistia há 250 anos. Não ia ceder a uma caneta. Em novembro de 1884, homens brancos reuniram-se em Berlim. Com mapas e canetas, decidiram que a terra pertencia a quem a ocupasse pela força. Nenhum africano foi convidado para a sala onde África foi redesenhada. Matamba não caiu numa batalha épica. Não houve um último confronto digno de Njinga. Foi um apagamento lento, fortes avançando, chefes cooptados, rotas comerciais cortadas. Um reino que resistiu 250 anos não foi derrotado, foi exausto, e isso é mais trágico do que qualquer derrota. 40 anos de luta, 220 anos de reino. A resistência não tem fim.